Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai resolver, exercícios da matéria que a gente está acompanhando aí, para a gente saber, como que vai ser o formato dos exercícios que eu vou cobrar, como que vai ser os exercícios que vai vir daí em diante, e daí eu vou fazer, essa aula de exercício e depois já disponibilizar uma lista de exercícios para vocês fazerem, certinho? Bom, pessoal, então vamos para o primeiro exercício aí, ó. O primeiro exercício vai falar o seguinte: quais são verdadeiras? Quais dessas preposições aqui são verdadeiras? Então, olha aqui. A primeira, vamos analisar a primeira. 3 pertence aos números reais? E daí a gente sabe que sim, que tanto eles pertencem aos números reais, quanto aos racionais, quanto aos inteiros e quanto aos naturais. Então, essa resposta aqui é verdadeira. Então, as verdadeiras eu vou circular de vermelho, tá? Então essa daqui é uma verdadeira. Os naturais estão dentro dos reais? Sim, pelo aquele diagrama de Venn que a gente tinha estudado, um conjunto dentro do outro lá, mostra direitinho que os naturais e os inteiros aqui, ó, ambos estão dentro dos reais. Então essa daqui é verdadeira e essa daqui também é verdadeira, certo? Porque todos os elementos que estão aqui dentro também estão aqui, certo? Vamos lá. Meio, 1 sobre 2, pertence a esse conjunto? Pessoal, quem que é esse conjunto ali, ó? Os reais menos os racionais. Se a gente for olhar aquela representação do diagrama de Venn, a gente vai ver que os racionais estão dentro dos reais. E daí, quando eu faço os reais menos racionais, vai sobrar um conjunto que está à parte, que é onde tem aquelas dízimas que não são periódicas. E qual conjunto que é esse? O conjunto dos números irracionais. Então, alguns livros, eles não representam pela letrinha I, tá? Eles representam dessa forma, R menos Q, que é os reais menos os racionais. E daí eu tô falando que esse conjuntinho aqui é o número dos irracionais. Então, meio pertence ao conjunto dos irracionais? Não, porque ele só tem aquelas dízimas que não são periódicas. Certinho? Então, aqui é falso, então a gente não vai circular essa preposição. Raiz de 4 pertence aos números irracionais? Raiz de 4 é 2, não é? 2 é um número racional, então ele não é irracional. Então não faz parte desse conjunto aqui. Bom, pessoal, a proposição F aí, ó, ela fala o seguinte: raiz cúbica de 3, a raiz cúbica de 4 pertence aos racionais. Isso daqui é verdade? Existe um número tal que eu elevo a 3 e vai resultar em 4? Existe, só que é uma dízima não periódica. Então, esse número aqui, ó, ele não vai estar aqui dentro, não vai estar dentro dos racionais. Se aqui fosse um quadrado, sim, estaria, certo? Mas aqui, com um quadrado, eu falo um 2, no lugar do 3. Ou seja, igual aqui, ó. Quando não tem nada na raiz, pessoal, é porque tem um 2 ali. Então, como aqui é diferente de 2, é um 3, então não existe um número tal que eu elevo a 3 e vai existir um 4 dentro dos racionais, certo? Então, essa daqui também é falsa. Daí, pessoal, a gente tem aqui, ó, 3 raiz de 2 e 5 raiz de 2. A gente sabe que raiz de 2 não está dentro dos racionais. A gente viu lá que está dentro dos irracionais. Só que, quando eu estou dividindo raiz de 2 por raiz de 2, não importa que número que é, sempre vai dar quanto? 1. Então, raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1. E 3 quintos é uma forma de fração, não é? Daí 3 quintos é forma de fração e está dentro dos racionais. Então, essa alternativa aqui, ó, é verdadeira. Certo? E agora aqui, ó, π pertence aos racionais. A gente viu lá que π é uma dízima não periódica, que tem muitas pessoas que estudam, esse número π para saber qual que vai ser o próximo número aí da sequência do π. Na verdade não é sequência, que vai ser depois do 3,14,5. Tem gente que estuda aí só para saber qual que vai ser o próximo número. E daí já tem infinitos números lá que já estudaram. Então o π aqui, ele não pertence aos racionais, ele vai ser um número irracional. Certinho? Bom, pessoal, o segundo exercício vai falar o seguinte: mostra que isso é igual a isso, que essa sentença é igual a essa. Tem 3 forminhas da gente mostrar isso, que essas duas sentenças são iguais. A gente sai daqui, manipula e chega aqui. A gente sai daqui, manipula e chega aqui. Ou a gente manipula os dois ao mesmo tempo e chega numa verdade que a gente sabe que é verdade. Ou seja, 1 é igual a 1, 2 é igual a 2, 1 mais raiz de 2 é igual a 1 mais raiz de 2. A gente vai chegar em tautologias, que são coisas verdadeiras.
Primeira coisa, pessoal, quando a gente tem uma raiz aí, a gente sempre quer tirar ela, né? Sempre quer dar um jeito de tirar ela. E ela tá na sentença inteira. Então é fácil da gente tirar ela. Como que a gente vai tirar, pessoal? Qual que é a operação inversa da minha radiciação? É a potência. Qual que é o índice dessa radiciação? 2. Então tem que ser a potência ao quadrado. Então, na hora que eu elevo isso aqui tudo, ó, tem que ser tudo. Não pode ser só o 4, não pode ser só o 2 raiz de 3. Tem que ser tudo para eu poder cancelar esses dois, certo? Então olha aqui, ó. Então eu vou fazer isso e elevar ao quadrado. Se eu faço de um lado a igualdade, eu tenho que fazer do outro, certo? E tem que ser toda a sentença, tá, pessoal? Eu não posso fazer só do raiz de 3, se eu quisesse, por exemplo. Falou assim, ah, Felipe, você falou que é só eu colocar o quadrado para cancelar a raiz com a raiz, então eu vou fazer isso na raiz de 3. Calma, mas tem uma soma aqui. Ele está somando 1. Para eu fazer isso, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que passar um para o outro lado e tirar só do raiz de 3, certo? Então, o que eu tenho que pensar? Se a minha raiz está pegando toda a minha sentença, então eu posso fazer isso. Se a minha raiz não está pegando toda a minha sentença, então eu não posso só vir aqui no raiz de 3. Eu tenho que pegar toda ela, certo? Então, beleza. Então, aqui ó, vai acontecer o que a gente queria, certo? Então, o que vai sobrar? 4 mais 2 raiz de 3, que vai ser igual a... a gente tem que fazer isso daqui. Como que a gente faz? É a propriedade distributiva, né? Que é 1 mais raiz de 3 vezes 1 mais raiz de 3. Né? Isso daqui a gente pode fazer num rascunhozinho aqui. Produtinho notável, né? O que aqui vai dar? 1 vezes 1, 1. Ó. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 agora, raiz de 3 ao quadrado. Mesma coisa aqui, raiz de 9, que é 3. Certo? Então aqui, ó, isso aqui é raiz de 3 mais raiz de 3 é 2 raiz de 3, tá, pessoal? Não confundam com raiz de 3 mais raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, não é mais. Então vai dar 2 raiz de 3. Então aquele ali vai ficar o quê? 1 mais 2 raiz de 3 mais 3, certo? 1 mais 3, pessoal, eu posso somar tranquilamente, porque não tem nada acompanhando ele. Então vai ficar 4 mais 2 raiz de 3 é igual 3 mais 1, 4. Então fica 4 mais 2 raiz de 3. Daí a gente chegou numa verdade, uma tautologia. Olha, 4, 4, mais, 2 raiz de 3, 2 raiz de 3. Então a gente viu que essas sentenças são iguais, certinho? Então não precisa fazer mais nada, a gente já chegou. E tem como fazer sair daqui e chegar aqui, sair daqui e chegar aqui. Mas eu acho que essa maneira é mais fácil da gente poder provar isso daí, certinho? Então vamos para o terceiro exercício. Bom, pessoal, então agora a gente vai para o terceiro exercício aí, né, de conjuntos, onde ele vai falar o seguinte. Dentre os reais menos 1, 0, 1, 2 e 3, qual não pode ser escrito sob a forma R igual a x mais 1 sobre x? Tal que esse x também vai ser real, tá? Então, o que a gente vai fazer? Colocar R igual a menos 1, R igual a 0, R igual a 1, R igual a 2, R igual a 3. E o que a gente tem que achar, Felipe? A gente tem que achar valores para x tal que isso daqui dê esses números aqui. Se não tiver números, né, capazes de fazer isso, então quer dizer que um desses números não vai poder ser escrito dessa forma. Daí é isso que a gente vai fazer. Então olha aqui, ó, R igual a menos 1. Vamos escrever aí R igual a menos 1. Então no lugar de R eu vou colocar menos 1. Vai ficar menos 1 igual a x mais 1 sobre x, certo? Olha aqui, pessoal, esse x está dividindo, né, todo o meu lado aqui da segunda igualdade, da segunda parte da igualdade. E daí eu posso passar ele multiplicando o primeiro lado da igualdade. Então, se ele está dividindo tudo, ele vai passar multiplicando tudo, certo? Então, ele vai ficar menos 1 vezes x igual a x mais 1. Menos 1 vezes x, pessoal, é menos x. Esse x aqui está positivo, ele passa negativo. Então, vai ficar assim, ó, menos x igual a 1. Menos x com menos x, menos 2x igual a 1. E daí, quando eu passo esse menos 2, ele está multiplicando tudo, né, no primeiro termo, então eu vou passar ele dividindo tudo do segundo termo. E daí vai ficar menos com mais é menos 1 sobre 2. Ó, então, se a gente escrever 1 sobre 2, menos 1 sobre 2 aqui no lugar de x, o que a gente vai resultar? No menos 1, certo? Então, agora a gente vai para o próximo. R igual a 0. Então, vou colocar o 0 aqui no lugar do R. Então, vai ficar 0 igual a x mais 1 sobre x.
E daí eu vou fazer a mesma coisa, vou passar esse x multiplicando, né, todo o outro termo, daí vai ficar 0 vezes x, que é o quê? 0 dx mais 1. Agora eu passei esse mais 1 para o outro lado, forma de, ou o x tanto faz. Então fica menos 1 igual a x. Então, ó, pessoal, quando eu coloco menos 1 aqui no lugar de x, vai restar em quem? No zero. Certo? Vamos para o próximo aí, r igual a 1. Então vai ficar 1 igual a x mais 1 sobre x. Vou passar a fazer a mesma coisa, vou passar esse x multiplicando. Então vai ficar 1 vezes x é seu próprio x. Então fica x é igual a x mais 1. Pessoal, se a gente for olhar isso daqui, ó, não tem um número que vai ser igual a ele mesmo somado com 1. Né? Então, só para vocês observarem que isso daqui não vai existir. Vou passar esse x para o outro lado, ele está negativo, não está? Então vai ficar x menos x igual a 1. Quanto que é x menos x? Qualquer número menos ele mesmo. 0. Então 0 é igual a 1. 0 é igual a 1? Não. Então a gente chegou num absurdo, né? E daí quando a gente chega num absurdo, significa o quê? Significa que essa sentença aqui, ó, é falsa. Significa que isso daqui não vai existir. Então a gente não consegue escrever 1 sobre essa forma, certo? E daí ele falou que era qual, então era só 1. Então vocês já podem passar para o próximo exercício quando for dessa forma. Mas aí, se vocês quiserem conferir, pode colocar o 2 no lugar do R, depois o 3 no lugar do R. Vocês vão ver que vai existir um X, tal, que vocês consigam escrever esses dois números nessa forma. Bom, pessoal, então esses daqui foram os 3 exercícios que eu passei para vocês sobre conjuntos numéricos, né? Foquei mais na parte das propriedades, né? O que eu posso fazer com o número, como que eu posso manipular o número para chegar em outro, como eu posso escrever o número na forma de outro, né? Os exercícios 2 e 3 foi basicamente isso. E na próxima aula a gente vai focar mais em exercícios de intervalos, certinho? Então amanhã a gente possa ir exercícios de intervalos para vocês terem uma noçãozinha melhor do que vai ser esse conjunto desses intervalos, certinho? Então fica aguardando vocês.